se processa a cirurgia espiritual e a cura espiritual? Quais são os métodos? Quais são as entidades? Vem saber com a gente. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui para mais um Doutrinando e abrindo esse mês de julho, o mês que dedicamos a Nanã, e costumamos muito falar sobre cura espiritual neste mês, então vamos começar falando sobre cirurgia espiritual e cura espiritual. Mas antes disso, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like aí sob as bênçãos de nossa querida vovó Nanã. Bom, vamos começar falando sobre cura espiritual. Primeiro nós devemos falar que cura, de uma certa forma, todo ritual, toda gira de Umbanda, toda entidade de Umbanda é uma entidade de cura. Sejam vários tipos de cura, desde a cura física até a cura mental, que é o equilíbrio espiritual, seja a cura espiritual de algum karma ou de alguma dívida kármica, seja de várias outras curas, né? Quando a gente cura o nosso coração, né? Ou quando a gente cura a nossa família de algum mal. Então sempre estamos falando em algo que agrega, mas hoje a gente vai falar principalmente da cura espiritual, da cura energética, que aí seria a cura material, dos rituais de cura, entidades de cura. E aí a gente começa falando pelo seguinte: antes da gente falar sobre qualquer coisa, o seu tratamento médico nunca pode parar por causa de uma cirurgia espiritual. Nós devemos lembrar que cura dentro de terreiro, rituais de cura, não se encaixa na prática ilegal da medicina e nem no curandeirismo, que são práticas que a própria lei prevê como crime. Por quê? Porque isso seria aplicado quando a religião fala que você só deve curar através dela. E não é uma verdade. A sua cura não vem através das entidades, a sua cura não vem através da Umbanda. A sua cura vem através dos medicamentos que você toma, porém, as entidades e a religião podem te auxiliar para que você seja curado e para que tenha um melhor efeito. E por isso que a gente está fazendo esse doutrinando, para a gente poder entender isso. Então, desde já, é muito claro que a religião vai trabalhar junto com a medicina, junto com a ciência. Por isso que você não deve abandonar qualquer tratamento para que você possa ser curado na Umbanda. Você será curado junto com o seu tratamento médico. Quando a gente começa a falar sobre isso, e aí a gente tem que começar de uma forma até um pouco mais científica, nós temos aqui um triângulo, que nós chamamos do triângulo aí dos corpos. Nós temos 7 corpos, sendo que dos quais um corpo é o nosso corpo físico, que é a pele que a gente está vendo, e aí nós temos o nosso corpo mental, que é a nossa mente, que é o que nós pensamos, que é dividido em outros 3 corpos, e temos o nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito, que também é dividido em 3 corpos. Nós não vamos ficar falando sobre os 7 corpos, talvez isso seja até um outro doutrinando, mas vamos focar nesses principais, que são esses 3 corpos. Seriam essas 3 divisões: físico, mental e espiritual, como este triângulo que está aqui do lado. Quando a gente entende isso, nós temos que entender que, primeiro, tudo parte da mente. Nós somos aquilo que nós plasmamos, nós somos aquilo que nós pensamos. Então o corpo mental, que é esse aqui, é ele que vai plasmar, é ele que vai criar. Então quando eu acredito num momento ruim, quando eu acredito numa doença, e aqui estamos falando de doenças psicossomáticas, estamos falando de doenças causadas pela mente humana, porque nós somos sim capazes de criarmos doenças. Essas doenças são causadas pela nossa mente, porque nós cremos que estamos doentes. Nós somos parte da energia que a nossa mente acredita. O nosso corpo mental, ele vai transformar isso e vai levar isso para o nosso corpo espiritual, para o nosso espírito. E o nosso espírito vai condensar. Então, se eu acredito que eu estou doente, logo o meu espírito vai ficar doente. E isso não é só com doença não, isso é com tudo. Se eu mentalizar coisas boas, logo o meu plano espiritual, o meu corpo espiritual vai também ficar equilibrado, também vai ficar condensando coisas boas.
E o que o nosso espírito condensa, a energia plasmada pela nossa mente, o nosso espírito vai condensar, vai dar solidez, vai dar firmeza para isso, ele vai executar no nosso corpo físico. Então, se eu penso que eu estou doente, logo o meu espírito vai ficar doente, e o meu espírito ficando doente, ele vai fazer com que o meu corpo físico tenha os sintomas da doença. Eu não estou falando aqui que toda doença vem da sua mente. É lógico que nós temos várias doenças que não vêm da nossa mente. Temos várias doenças que são causadas, mas sim, existe uma grande parcela ainda de doenças que são causadas primeiro na nossa mente. E quando nós falamos isso dentro de um cunho de um terreiro, dentro de um trabalho espiritual, os rituais de cura, as cirurgias espirituais, os rituais de cura prânica, que é assim como nós chamamos, vão atuar diretamente aonde? No nosso espírito, por isso uma cura espiritual. Eu sou meio contra, aliás, algumas curas espirituais, algumas cirurgias que já foram feitas antigamente, com bisturi, cortando o corpo, mexendo no corpo das pessoas, porque não é. Se eu estou falando que a mente cria e o espírito condensa, a cirurgia espiritual é feita no espírito, feita no nosso campo espiritual e também no nosso perispírito, que aí sim nós estamos falando na nossa mente. Então, na nossa aura, que também compõe a nossa mente, é ali que é feita a cirurgia espiritual. Então, quando nós vamos num terreiro e uma entidade vai trabalhar, ela não precisa cortar, ferir e machucar o nosso corpo físico. Até mesmo porque o campo de atuação dela não é o nosso corpo físico, é o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. É ali que a entidade vai praticar vários tipos de cura diferentes, desde uma cura com aplicação de cristais, até mesmo uma cura fazendo incisões com a pemba, desde uma cura feita através dos sons, uma cura feita apenas de uma quelação, de um passe mais ragístico ou de uma imantação de uma entidade. É assim que as entidades vão curar, por isso que as entidades não precisam nem tocar no corpo de uma pessoa para poder curá-la. Outra coisa também que é muito legal nós falarmos é que existem entidades específicas de cura. Entidades que trabalham diretamente com as correntes de cura, sendo que São Cosme e São Damião são os patronos da cura, são eles os orixás da medicina, os orixás da cura. Então toda entidade que trabalha com cura, de uma certa forma, vai irradiar com o Ibeji principalmente, com o Iemanjá e com o Oxalá, que são os grandes orixás ligados à cura, além também de uma ligação, é lógico, com o Obaluaê e com o Nanã, que também fazem parte desse grupamento de cura, como a energia de Oxóssi, que nós também vamos ver a seguir. E não tem como a gente falar de cura sem falarmos das linhas de trabalho. Como eu disse, os orixás que atuam. E quando nós falamos em linha de trabalho, a gente tem que falar dos médicos astrais. Não são todas as casas que trabalham com os médicos astrais. O mais conhecido é Dr. Bezerra de Menezes. Mas além de Bezerra de Menezes, temos Dr. Bartuíra, temos Dr. André Luiz, Dr. João Correia, Dr. Carlos Alberto e tantos outros grandes médicos espirituais. Ah, Pairão, mas o terreiro que eu trabalho não tem uma gíria específica de médicos. Você não precisa necessariamente ter uma gíria de médicos espirituais. Não é porque eles não estão em terra, porque não tem uma gíria específica, que eles não vão estar na egrégora daquela casa através das correntes. Então, no momento, por exemplo, que uma pessoa vai na sua frente, seu preto velho começa a te dar um passe de cura nessa pessoa, isso não quer dizer que não esteja um preto velho do lado também, um caboclo de cura ou até mesmo um médico de cura como o Dr. Bezerra de Menezes e suas correntes poderão estar atuando ali junto com o seu preto velho. Aliás, preto velho que é uma entidade que também trabalha muito com cura, principalmente Pai Jacó, chefia a grande corrente dos pretos velhos ligados ao Oriente, mas Pai Tomé também é um grande preto velho que trabalha com cura. Sempre pretos velhos que trabalham diretamente com a cura prânica, com uma ligação com Oxalá, com uma ligação com Ibeji, com Cosme Damião. Além disso, nós também temos uma outra linha que vai trabalhar muito nos rituais de cura, que nós chamamos de linha de duplicação do espaço, que é a linha de caboclo, chefiada por seu Pena Branca. Seu Pena Branca é um grande caboclo de cura, conhecidíssimo em vários terreiros por ser um caboclo de cura e por chefiar essas linhas. Aliás, os caboclos com o nome de pena, 7 penas, pena branca, pena azul, pena verde, pena amarela, pena vermelha, pena roxa, pena preta, pena marrom, pena dourada, todos eles são considerados caboclos de cura. O caboclo que usa o nome de pena é chefiado por seu Pena Branca e é considerado um caboclo de cura prânica, de cura espiritual. Além disso, também temos os pajés, que também são caboclos,
que vêm para os trabalhos de cura espiritual. Na verdade, muitos pajés trabalham nos terreiros de Umbanda, mas ainda muita gente não conhece e não faz essa distinção. Mas muitos pajés que são pajés caboclos, estão na linha de caboclo, não é uma linha diferente, que também trabalham na cura. Além disso, nós podemos ter várias entidades, vários baianos raizeiros, tá? Os baianos que são ligados à encantaria, muitos deles trabalham com cura. Podemos ter vários marinheiros trabalhando com cura também, principalmente a cura mental e o equilíbrio das energias. Podemos ter boiadeiros trabalhando com cura. Herês, todo herê praticamente trabalha com cura. Herê tem uma grande ligação com cura pela ligação com Cosme Damião. Cosme Damião, que é o patrono da medicina, que é o patrono da veterinária, que é o patrono da assistência social. São Cosme e São Damião que são os santos, que são patronos de várias profissões ligadas à medicina, porque eles são considerados os médicos dos pobres. Outra coisa também de falar é que alguns Exus também trabalham na cura. Temos vários Exus que trabalham na cura, a exemplo principalmente dos Exus de Obaluaê, que trabalham como médicos astrais também e trabalham diretamente em cura prânica. Nós temos que entender que nós temos, como eu disse, vários tipos de cura. E mesmo a cura material, aquela pessoa que tem uma doença, ela vai sofrer uma cirurgia espiritual, que é um ato mais incisão, que não precisa estar numa maca. Você pode ser operado espiritualmente sentado no banquinho na frente do preto velho sem você nem perceber. Essas entidades praticam esta cura prânica. Outra coisa também legal de nós falarmos é a linha do Oriente, que são várias entidades do Oriente. Nós já temos doutrinando aqui, falando sobre a linha do Oriente, então dá uma olhada lá, que nós já falamos sobre esse assunto, sobre várias entidades do Oriente que também trabalham. E aí, Pai Léo, minha casa precisa ter uma gira específica de cura para eu saber que é um ritual de cura? Não necessariamente. Muitas casas não têm esses trabalhos específicos. Algumas casas têm, até mesmo em outros dias. No caso da minha casa, nós temos o primeiro sábado do mês, que nós temos o ritual de cura, que é um ritual bem diferente de Umbanda, nem tem atabaques, e não tem problema nenhum. Tem casas que não vão ter esses rituais, mas isso não quer dizer que não tem as egrégoras. Como eu disse, é feita essa cura através da gira de Umbanda normal, sem às vezes nem que a pessoa perceba. Ali num passo de um caboclo, num passo de um preto velho, é feita essa cirurgia, que são feitas em alguns momentos, em segundos praticamente, pelos espíritos, e quando se tem outorga. Para finalizar esse doutrinando, Pai Léo, e aí, eu sempre vou ser curado no ritual de cura? Não. O que você vai ser curado, se você for curado de uma doença na Umbanda, e nós temos vários casos, e eu convido quem tiver aqui, ó, bota aqui embaixo se você já foi curado num terreiro de Umbanda, que nós temos vários casos. Mas quem vai ser curado num terreiro de Umbanda vai demandar de duas coisas. Que é a mais importante, o que você acredita e a sua fé. Se você tiver fé, se você acreditar que aquela entidade, se você se abrir, você abrir os seus chakras, abrir os seus campos, abrir os seus corpos para receber esta cura, você pode ser curado. E isso vai demandar 90% do trabalho. O quanto você vai se entregar e o quanto você vai acreditar que você está sendo curado. E os outros 10% vai ficar a cargo do seu karma. Se a sua cura fere o seu karma, fere o seu livre-arbítrio, você não vai poder ser curado. Então, mas são muitos poucos casos que isso acontece. Então, quando você for num ritual de cura, quando você estiver doente, nem que seja acender uma vela ou ir num trabalho, peça que as entidades te curem, peça que as entidades te livrem de todo o mal, que com certeza você vai ser curado, você vai sair melhor e você vai ser abençoado por essas entidades, porque cirurgia espiritual tem um fundo muito verdadeiro e muita gente é ajudada. Por último, e não menos importante, nenhum ritual de cura ou cirurgia espiritual pode ser cobrado. Se te cobram, saia, porque isto é um ritual gratuito pelas entidades. Cuidado com os vendedores da fé, cuidado com os charlatões, cuidado com as pessoas que querem criar palácios em cima de entidades falando que cura todo mundo, porque isso não é verdade. A cura vem através do que a pessoa acredita. Isso vai dar um palco para as pessoas também perguntarem: Pai Léo, e aqueles pastores da igreja evangélica, eles têm o poder de curar? Tem. Por que eles têm o poder de curar? Porque as pessoas acreditam que estão sendo curadas. Lembra aqueles 90% que eu falei? Então, se você acreditar e você tiver fé, e a fé pura, e isso não ferir o seu karma, que uma vela, que um pastor ungindo a sua cabeça, que um pai de santo,
que um diretor kardecista, que um monge budista, enfim, que qualquer pessoa, ou apenas o seu irmão, ou o seu filho, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu pai ou sua mãe, só de te fazer uma oração vai te curar? É isso que vai te curar. Porque o que cura é a essência, é o plano espiritual que assiste. Diretores, pais de santo, pastores e padres, é o mesmo plano espiritual que está ali para te ajudar quando você se permitir e quando você quiser. Agora, se você quiser saber mais sobre cirurgia espiritual e cura espiritual, procure um terreiro, porque toda gira você vai ver isso ser feito. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé.